Aqui já é uma questão um pouco mais complexa em vista da anterior, que é como costuma cobrar em concurso público. A banca nos traz um caso prático e ela quer saber do candidato que nessa relação desse caso prático, se o Estado tem responsabilidade ou não, se o agente público vai ter responsabilidade, se a responsabilidade civil do Estado ela é integral, ela é parcial, tá? Então tudo isso a gente tem que observar, porque é a forma que é mais cobrada nos concursos públicos. Então vamos lá conferir aqui qual que é a alternativa correta. Ó, questão 82. Um particular que sofreu danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito causado por agente público que estava conduzindo viatura pública durante o período de licença saúde. Tá? Alternativa A. Não pode demandar o servidor público diretamente para pleitear indenização, considerando que no momento do acidente este não se enquadraria no conceito formal de agente público, em razão do afastamento a que estava sujeito. Alternativa B. Deve demandar o servidor público em caráter pessoal e integral, tendo em vista que este, além da responsabilidade civil que se lhe imputa, agia em desacordo com as normas disciplinares. Alternativa C. Deve representar o servidor por infração disciplinar, bem como seu superior hierárquico imediato, em razão do desempenho de função pública em período de afastamento, somente após o que poderá haver a apuração de responsabilidade civil. Alternativa D. Pode demandar diretamente o servidor público causador do acidente, que responde objetivamente em razão da prática flagrante de infração disciplinar. Alternativa E. Pode demandar a administração pública para pleitear indenização pelos danos sofridos, sem prejuízo de poder processar diretamente o servidor público, ainda que estivesse exercendo suas funções irregularmente. Tá. Pessoal, então aqui é uma questão que ela é muito cobrada em concurso, porque ela traz um tema um pouco ali espinhoso para fins de estudo, que é a questão dos agentes de fato. O que são esses agentes de fato? São indivíduos que possuem um vínculo com o Estado viciado, com um certo prejuízo. O que ocorre? Muitas das vezes, alguns agentes públicos têm vínculo com o Estado, né? Mas, por determinado período ou por determinada situação, eles estão impedidos de exercer aquele vínculo. Tá? Aqui no caso, ele traz na questão, ele traz o exemplo do agente que está de licença saúde. Perfeito? Então, o que ocorre? O agente possui vínculo com o Estado, mas por determinado período ele está afastado daquela função. Ele não deixa de ser agente público, mas durante aquele período de licença saúde ele não pode desempenhar a função. Então o que o problema quer saber? Se esse indivíduo, com esse vínculo viciado, pratica um ato, em tese representando o Estado, e prejudica um terceiro, tem responsabilidade ou não o Estado por aquela conduta, tá? Então é o que a gente vai verificar aqui nessas questões. Vamos lá. Ó, então vamos voltar aqui por enunciado, porque é uma questão um pouco complexa. Vamos lá. Um particular que sofreu danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito causado por agente público que estava conduzindo viatura pública durante o período de licença saúde. Tá. Como que eu tenho que saber essa responsabilidade? Então primeiro a gente vem aqui, pessoal. Quem foi prejudicado? Foi um particular, tá? Por quem? Por um agente público em licença saúde conduzindo uma viatura. Então, aqui, alguma parte da doutrina usa o termo teoria da aparência, enfim. O que ocorre? O agente, por mais que ele estava com um vínculo viciado, ele se comportou como se estivesse em pleno exercício da sua função, correto? Ele é agente público, se comportou como agente público e estava conduzindo uma viatura pública. Não podia. Mas o particular não tem nada a ver com isso. O Estado tinha o dever de evitar com que aquele agente não conduzisse a viatura. Então, por isso que a gente entra naquela questão da teoria da aparência. Pera aí, aparentemente,
era o Estado praticando aquele ato por meio daquele agente público. Então, em tese, o Estado vai ser responsabilizado por aquela conduta, tá? Então, o particular que foi lesado, por conta desse comportamento, ele pode ajuizar uma ação contra o Estado, a administração pública, falando, administração pública, ó, sofri danos morais e danos materiais por conta que seu agente estava conduzindo uma viatura. Como também o particular pode entrar diretamente contra o servidor público. Ah, mas não parece um pouco justo, porque o agente público provocou prejuízo e o Estado tem que pagar? Sim, porque o Estado ele é responsável, é como se ele tivesse agindo daquela forma, mas o Estado depois vai apurar a responsabilidade desse indivíduo e vai entrar com uma ação de regresso. Ele vai falar o seguinte para o particular: particular, você pode entrar com ação contra a administração. A administração paga o indivíduo, depois a administração entra com uma ação contra o servidor público que estava de licença de saúde, falando, ó, paguei aquele dano moral e dano material para o particular que você provocou. Me restitui. Estou entrando com uma ação de regresso. Perfeito? Então, basicamente, essa é a sistêmica, essa é a lógica dos agentes que estão com vínculo viciado com o Estado. É um pouco complicado, é muita informação, mas com os exercícios isso vai facilitando o raciocínio do aluno. Então, vamos lá. Nas alternativas, ó, sabendo então que a gente conclui pela conclusão que o Estado a administração ela é responsável, tá? Porque aqui era a teoria da aparência, perfeito? Aparentemente era o Estado agindo aos olhos do particular por conta da viatura e tudo mais. E ponto 2, aqui o servidor também é responsável, tá? Obviamente. Então o particular pode entrar com ação contra o Estado, contra o servidor, e o Estado tem o direito de ação de regresso. Se o Estado tem que pagar o dano moral e o dano material para o particular, ele pode regressar contra o servidor público. Perfeito? Então são essas as 3 informações que a gente retira do enunciado. Agora a gente vai jogar em cada alternativa para ver se é a questão correta ou não. Perfeito? Vamos lá. Alternativa A. E já aviso aqui, pessoal, esse é um exemplo de exercício que a redação tá péssima. Péssima, péssima, péssima mesmo. Então, eu peguei um exercício com uma redação ruim propositalmente, para vocês verem como que é cobrado e tal, e tentar acertar da melhor forma possível. Vamos lá. Alternativa A. Não pode demandar o servidor público, ou seja, não pode entrar com ação contra o servidor público diretamente para pleitear indenização, considerando que, no momento do acidente, este não enquadraria no conceito formal de agente público em razão do afastamento que estava sujeito. Tá, vamos lá. Questão A está errada. Por quê? Porque a indenização, o direito de você demandar é cabível, tá? Eu posso entrar com uma ação contra o Estado, contra o servidor público, perfeito? Por mais que naquele momento ele não se enquadre no conceito de agente público, por conta da teoria da aparência, ele se comportava como se fosse o Estado. E aqui eu não quero saber do Estado, pessoal, aqui eu quero saber do particular, que foi prejudicado com aquela conduta. Então, para esse particular, o indivíduo se comportava e agia como agente público. Então, eu tenho que aplicar as regras de como se ele tivesse em pleno exercício da função, perfeito? Então, a alternativa A não vinga. Alternativa B. Deve demandar o servidor em caráter pessoal e integral, tendo em vista que este, além da responsabilidade civil que se lhe imputa, agir em desacordo com as normas disciplinares. Tá. Errado também, porque eu posso entrar contra o Estado também, pessoal, como eu já falei mais de uma vez. Ok? Então, esse fato de agir em desacordo com normas disciplinares, isso não influencia o direito do particular em receber. Retoma a questão. Aqui, em matéria de responsabilidade civil, eu tenho que olhar também para o particular.
Então, o particular não tem nada a ver sobre, não tem que saber se aquele indivíduo estava em licença de saúde e tal. Ele estava se comportando como se fosse representante da administração pública, inclusive usando viatura. Então, eu aplico as regras de como se ele tivesse em pleno exercício da função, ok? Então, a alternativa B também não vinga. Alternativa C. Deve representar o servidor por infração disciplinar. Tá. Bem como seu superior hierárquico imediato em razão do desempenho de função pública em período de afastamento. Somente após o que poderá haver apuração de responsabilidade civil. Pessoal, não. Por quê? Não é condição para imputar responsabilidade civil, num primeiro momento, apurar se aquele ato constituiu infração disciplinar. O que eu vou olhar em responsabilidade civil vai ser o seguinte raciocínio. Teve prejuízo em particular? Teve. Tá. Esse prejuízo foi provocado pelo Estado? Foi provocado pelo Estado, por meio do agente público. Ok. Como que o agente público praticou o ato? Doloso ou culposo? Se for doloso vai ser uma regra, se for culposo vai ser uma regra. Perfeito. Tá? Só isso. Se aquele ato constituiu infração disciplinar ou não, isso vai ser apurado, mas em outro momento. Para fins de responsabilidade civil, ou seja, indenização, eu só vou olhar a questão da conduta, do nexo causal e do resultado, perfeito? Quem provocou o ato, se esse ato realmente foi suficiente para provocar aquele resultado e, a partir daí, eu apuro o responsável, ok? Então, a alternativa C, ela está errada também, porque eu não preciso primeiro apurar se aquele ato constituiu como infração disciplinar ou não. Alternativa D. Pode demandar diretamente o servidor público causador do agente que responde objetivamente em razão da prática flagrante de infração disciplinar. Aqui é uma questão que ela provoca um pouco de dúvida. Por quê? A alternativa D, ela fala que pode demandar diretamente o servidor público causador do acidente. Realmente, eu posso entrar com a ação diretamente contra esse servidor público, tá? Porém, a responsabilidade dele não é decorrente da flagrante infração disciplinar, como eu falei para vocês. O que eu vou apurar na responsabilidade civil do Estado é realmente essa questão do prejuízo, tá? Então, se constitui infração disciplinar ou não, isso daí eu vou apurar em outro momento, tá? Primeiramente, eu só tenho que verificar o nexo causal e a conduta que geraram aquele resultado. E aqui a gente tem a alternativa E, que diz o seguinte: pode demandar a administração pública para pleitear indenização pelos danos sofridos, sem prejuízo de poder processar diretamente o servidor público, ainda que estivesse exercendo suas funções irregularmente. Pessoal, essa é a nossa alternativa correta. Por quê? Vamos lá. Alternativa E fala o seguinte: pode demandar a administração pública para pleitear indenização pelos danos sofridos. Ou seja, a administração vai ser responsabilizada pelos danos. Aqui a gente tem a primeira nota que a gente fez aqui em cima, perfeito? A administração tem responsabilidade. Vamos lá. Vírgula. Sem prejuízo de poder processar diretamente o servidor público. Aqui a gente tem a nossa segundo apontamento que eu fiz aqui em cima. Ou seja, o servidor, o agente público, tem responsabilidade também, ele pode ser demandado diretamente. É facultado para o particular se entra com a ação contra o Estado ou se entra contra o servidor público. Perfeito? E aqui ele finaliza a questão falando o seguinte: ainda que este estivesse exercendo suas funções irregularmente. Por quê? Ainda que exercendo as funções irregularmente, o agente público, desde que fundamentado numa razão de aparência, ou seja, se naquele momento aparentava ser o Estado,
eu posso atribuir a responsabilidade como se ele tivesse no exercício da função, tá? Não se confunda com aquelas hipóteses em que não aparenta ser o Estado. Então vamos supor que nesse caso, como é que ele estava usando uma viatura pública, tá? Então vamos supor que eu estou falando de um policial civil, um investigador de polícia, tá? Então o investigador de polícia, nesse caso, ele estava de licença de saúde, então ele não podia exercer aquela função durante o período da sua licença. Mas num determinado dia ele se veste como investigador de polícia, se comporta como investigador de polícia, tanto é que pega uma viatura e sai rasgando numa rua e acerta um particular. Pensa você como um terceiro olhando essa relação sem saber da licença saúde. Você vai bater o olho e você vai falar, ó, esse investigador de polícia está em pleno gozo da sua função. Logo, o Estado é responsabilizado. Perfeito? Contudo, se esse mesmo investigador de polícia não tivesse com a viatura, se esse mesmo investigador de polícia não tivesse trajado como investigador de polícia, tivesse conduzindo seu carro, e ainda em período de licença saúde, eu não posso falar em responsabilidade civil do Estado, porque aparentemente, pela aparência, não é a administração agindo. Ele não está se passando pela administração, ok? E ali eu atribuo uma responsabilidade pessoal que vocês aprenderam no direito civil em matéria de responsabilidade civil. Normal, beleza? Vamos lá, então, aparentemente a nossa questão certa seria a alternativa E. Vamos ver o gabarito. Resposta alternativa E. Pois os danos causados pelos agentes de fato, indivíduo que tem um vínculo viciado com o Estado no momento da conduta, também acarretam responsabilidade para a administração pública, ao contrário daqueles que, no momento da conduta, não estavam no exercício da função pública. Perfeito, pessoal? Então aqui eu volto a falar. Sempre quando eu falo em agentes de fato, eu estou falando de vínculo com o Estado viciado, com Estado, administração pública, né? Viciado. E aqui eu só falo em responsabilidade da administração, responsabilidade do Estado, quando esse indivíduo se comporta como se estivesse no pleno gozo das suas funções. Das suas funções. Perfeito? Então, mais ou menos a ideia é essa. Vocês não entenderam nada que eu escrevi, mas mais ou menos o raciocínio seria esse. Sempre quando eu falo em agente de fato, eu tenho um vínculo viciado com o Estado. Eu só vou saber se o Estado será responsabilizado ou não, se naquelas situações o agente, de fato, se comportava como se fosse um agente comum, um agente em pleno exercício das suas funções. Perfeito? Então, seria isso o nosso gabarito. Alternativa E.